que a gente até caía no chão, a gente não conseguia ficar em pé. A única coisa que eu lembro dessa parte é isso, a gente, tipo, como se estivesse jogada no chão, tentando se segurar em algum lugar. E aquela sala chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. E a gente percebia ali que foram terremotos, vendavais, chuvas terríveis. O que está acontecendo com o nosso planeta? Tempestades que surgem do nada, vulcões que despertam após séculos de silêncio, terremotos em regiões antes estáveis, enchentes engolindo cidades inteiras. Estamos presenciando algo mais do que simples eventos climáticos. Nos últimos meses, o mundo foi atingido por uma onda de desastres naturais em escalas alarmantes. Mas e se isso tudo já tivesse sido previsto há milhares de anos? Eventos recentes que estão chocando o mundo. Japão, um terremoto de 7,6 graus sacudiu a costa oeste em janeiro, deixando rastros de destruição e centenas de mortos. No Brasil, enchentes devastadoras no sul e nordeste, municípios inteiros estão submersos. Moradores relatam: nunca vimos nada assim. Turquia e Síria, ainda em reconstrução após os tremores de 2023, novos abalos voltaram a atingir a região. O solo continua instável. Estados Unidos, tempestade de neve histórica no norte e queimadas devastadoras no sul. Dois extremos simultâneos. Etiópia, Somália, Iêmen, uma das piores secas do século, milhares de vidas em risco. A fome bate a porta. Oceano Pacífico, a atividade vulcânica aumentou em mais de 60% em comparação aos últimos 10 anos. Algo está se agitando nas profundezas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia e é um privilégio ter você aqui comigo. E neste espaço revelamos os enigmas que o mundo tenta esconder, segredos antigos, histórias ocultas e mistérios que desafiam a lógica. Então prepare-se, pois algo mudou o mundo completamente e as coisas ficaram mais sérias do que imaginamos. E olha, atenção, recado rápido antes do vídeo começar. Você gostaria de trabalhar de casa usando apenas seu celular com internet e ter entre 100 a 600 reais por dia? Sim, isso é totalmente possível. Eu estou procurando pessoas comprometidas que queiram transformar a própria vida financeira a partir de casa, com liberdade de horário e sem chefe no pé. Se isso faz sentido para você e você está cansado de viver no aperto, clica agora no link do primeiro comentário fixado e me chama no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar passo a passo como começar ainda hoje. Mas corre, porque eu só consigo ajudar um número limitado de pessoas por vez, tá bom? Te espero lá. Agora bora pro vídeo e preste atenção até o final, pois você vai se surpreender. Meu nome é Graziela, aqui do canal Acorda Net e também do canal Irmã Graziela. Meu nome é Graziela. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês para contar para vocês o que me foi mostrado dos últimos acontecimentos antes do arrebatamento que eu vi. Esse sonho eu tive há 14 anos atrás, mais ou menos. É um sonho que faz muito tempo que eu vi, que eu tive.
E eu vou contar para vocês as duas últimas coisas que eu vi nesse sonho. A partir do momento que eu entrei ali na sala do arrebatamento, tinham poucas pessoas. Numa sala onde caberia ali 50 pessoas, mais ou menos, tinha no máximo 15 pessoas. E durante a noite toda aquela sala, era uma salinha, né? Tava representando ali a igreja estava ali dentro daquela sala. E a porta se fechou, Deus fechou a porta. A hora que ele fechou, ninguém mais entrou. E a gente ficou a noite toda ali naquela salinha. Essa sala tinha uma janela, mas a gente não podia olhar pela janela. A janela também estava fechada. E durante a noite toda, essa sala foi chacoalhada por... A gente não sabia o que era, mas a gente ouvia o barulho. Era como se ela estivesse solta na atmosfera. E o clima da Terra estava tão terrível que é como se tivesse largado aquela sala dentro de um vendaval, de um tufão, porque a sala chacoalhava tanto que a gente até caía no chão, a gente não conseguia ficar em pé. A única coisa que eu lembro dessa parte é isso, a gente, tipo, como se estivesse jogada no chão, tentando se segurar em algum lugar, e aquela sala chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. E a gente percebia ali que foram terremotos, vendavais, chuvas terríveis. Isso foi a noite toda. Quando começou a clarear o dia, aqueles tremores todos, aquela violência da natureza toda acabou. E a gente percebeu que começava a clarear por causa do clarão que vinha ali da janela. E devia ser assim, entre 5 e 6 horas da manhã. Daí nós já tivemos autorização de olhar na janela. Nós nos aproximamos da janela. A sala já estava voando, indo para o céu. Ela estava voando, né? Ela estava voando e subindo. Ia voando e ia subindo. E nesse momento a gente estava passando acima de uma praia, né? A salinha ali estava passando acima de uma praia. E ali nós vimos que realmente a areia estava toda molhada, tinha pedaços de madeira, pedaço assim, quando vem um vendaval que quebra tudo, arranca. E não era pedaço de árvore, era pedaço de madeira trabalhada, era prancha, né? Pedaços de madeira já pranchada. Quer dizer que foi arrancado de algum lugar, de alguma casa, de algum telhado, de alguma estrutura. E nessa praia nós vimos 2 jovens e os 2 estavam nus. E eles estavam brincando, fingindo que estavam brincando. Quando eles brincavam entre si, mas quando um virava as costas para olhar alguma coisa que estava passando, alguma coisa que tinha acontecido ali, tirava a atenção ali da brincadeira, o outro tentava afogar ele na areia molhada. Pegava a cabeça dele e tentava afundar na areia. Então, eu percebi que essas seriam as últimas coisas que aconteceriam antes do arrebatamento. E é o que a gente está vendo acontecer aí. Me chamou muita atenção nos últimos tempos, eu não fiz vídeo sobre isso, mas a gente está vendo muitas coisas acontecer. Primeiro começaram umas chuvas muito estranhas. Primeiro é o calor terrível, né? Começou a pegar fogo em vários lugares. Depois chuvas estranhas. Então eu vou escorrer aqui só algumas coisas estranhas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Calor no Canadá, que morreram acho que mais de 500 pessoas. Teve um calor tão forte no Canadá que morreram mais de 500 pessoas.
E o Canadá é um país bem frio. É um país bem frio. Mesmo no verão, é um país de clima temperado, né? Não é tropical como o Brasil. É mais frio do que os Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, bem mais frio. Chuva na China, que a gente está vendo isso acontecer agora. Chuva na Alemanha, chuva na Áustria. Na Alemanha, tinha mais de 1.000 pessoas desaparecidas. Já acharam já vários corpos, centenas, né? Dezenas de pessoas já acharam, estão procurando essas pessoas desaparecidas e já não tem mais, eles já não têm mais esperança de achar gente viva, né? Depois de tantos dias. Então são mais de 1.000 desaparecidos ali na Alemanha. Então tá chuva na China, na Alemanha, na Áustria, calor no Canadá. Agora eu tô vendo aqui também que não sei se vai ter calor, eu acho que se não me engano é calor também ali na Inglaterra. E terremotos, teve terremotos, se não me engano, no Panamá essa noite aí. E aqui no Brasil também teve vários tremores ali no norte do país, né? Então tem muita coisa acontecendo. Isso aí eu falei por cima, tá? Se eu fosse parar aqui e fazer uma reunião de tudo que tá acontecendo. Aqui no Brasil tá um frio terrível, aqui onde eu moro, né? Que é o estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Vocês podem ver que tá muito frio. Chegou um dia a mínima 3 graus, é uma coisa que aqui não acontece. Em Minas Gerais, teve lugares que teve temperaturas abaixo de zero, congeada, é uma coisa que nunca aconteceu. Então, tá acontecendo coisas que nunca aconteceu. Nunca aconteceram. O pessoal fala do HAARP, tudo bem, até não vou negar a existência do HAARP, lógico. Mas em HAARP ou Deus, é isso que vai acontecer no final dos tempos. São esses últimos sinais que Deus me deu. Então eu considero que devido a todas as coisas que nós estamos passando, né? Não só com a fraudemia, mas também com esse avanço da esquerda demoníaca. Na verdade, eu não considero esquerda ou direita, e sim dos homens de Belial cada vez se aproximando mais da gente. Eu considero que nós estamos realmente nos últimos dias para o arrebatamento. E hoje eu vi aqui também que parece que teve lua, sol e lua de sangue ali no Canadá, né? E em outra oportunidade, Deus me mostrou também que a única coisa que faltaria seria um sinal na lua. Eu não sei se é lua de sangue, eu não sei o que é, porque Deus não me mostrou. Simplesmente ele dizia que o último sinal que faltava, a única coisa que faltava era um sinal na lua. Então todas as coisas estão acontecendo. E o segredo aqui é a gente se preparar. Se prepara perante Deus. Tenta preparar as pessoas que você ama, seus parentes, seus entes queridos. Para que a gente possa estar em pé na presença de Deus para o arrebatamento. Se o que eu vi ali naquela sala da salvação se concretizar, eu já disse para vocês várias vezes aqui, quem acompanha o canal, um quarto só das pessoas que estão esperando ser arrebatada, talvez um pouquinho mais, um terço, entre um terço e um quarto, só que vai ser arrebatado, que vai ali conseguir fugir da destruição que está vindo sobre o mundo. Irmãos, está vindo uma destruição sobre o mundo, que é o dia da vingança do Senhor, que vai acontecer durante os 7 anos da grande tribulação. Então, se preparem. Outra coisa, se você frequenta a igreja, toma cuidado, porque Deus já me mostrou 2 vezes pessoas. A primeira vez era um pastor dentro de uma igreja constituída, e ele realmente fazia rituais ali
para escapar do final dos tempos. Ele fazia ritual para escapar do dia da vingança do Senhor. E ele sendo um pastor. E ele estava mandando aquelas almas para o inferno. Quando as almas ficavam perdidas, não sabiam o que fazer, ele fazia assim, ó, com o dedo para baixo. As almas perguntavam para onde elas iam, elas estavam perdidas, ele fazia o sinal para baixo. Então ele estava mandando as pessoas para o inferno. E agora, dia 13, eu gravei o áudio, eu vou fazer um vidinho para vocês. Eu vi também outro ritual, isso era já numa casa, era tipo como se fosse um culto no lar, né? Mas era super macabro, porque era feita numa sala escura. Só tinha uma pequena iluminação, tudo muito escuro. E eles estavam ali. Quem estava ali achava que estava cultuando a Deus. Mas na verdade era um ritual satânico, puro demonismo. Então, se você toma cuidado onde você frequenta, se é igreja, se é um culto num lar, num lugar separado, toma muito cuidado. Porque essas pessoas... E nesse culto, quem estava cuidando do culto era uma mulher. Era uma mulher, nesse dia 13, agora o último que eu tive, o sonho, que era um culto numa casa, que eu via bem ali, inclusive parecia até que era uma cozinha bem grande. Era uma mulher que estava ali dirigindo o culto e também era um culto demoníaco. As pessoas não percebem isso, as pessoas não percebiam, mas era isso que estava acontecendo. Então, tem muitas pessoas enganando. E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muito difícil, mas a gente tem que estar preparados para isso. Vou dizer para vocês, o Senhor fortalece os seus. O Senhor cuida dos seus. Se você é de Deus, Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Jesus já havia avisado no Evangelho de Mateus 24. Jesus responde aos discípulos sobre os sinais do fim. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Será que já estamos vivendo esse princípio? Profecias do Antigo Testamento também apontam para um tempo em que a própria criação geme por causa da corrupção dos homens. A terra cambaleará como um bêbado, sua transgressão pesa sobre ela. Isso está em Isaías 24, 20. Muitos especialistas dizem, é só o clima mudando. Outros, mais atentos, dizem, é o relógio profético acelerando. E talvez sejam os dois. A terra está gritando, os céus estão respondendo e a profecia está se cumprindo, não como mito, mas como realidade. E se você chegou até aqui ao final deste vídeo, eu te agradeço muito, tá? Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e se você gostou, já vai deixando o seu like para ajudar aqui o nosso canal. E olha, não se esqueça também de clicar no link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado para eu estar te ajudando a ter uma renda extra, uma renda a mais, tá bom? Eu te espero lá no meu WhatsApp e também nos vemos no próximo vídeo. Até breve!